Fala gente, John Videomaker aqui. Eu estou aqui na São Francisco, em Assis Chateaubriand, e hoje eu vou mostrar para vocês o que é rota de fuga e como passar por ela, ou evitá-la. De velocidade máxima é o que eu... Bem, vamos conversar um pouquinho? Então dar uma volta. Bem, como prometido, eu vou dizer para vocês o que é rota de fuga. Rota de fuga nada mais é, colocando como um exemplo real, é a minha situação agora. Porque nós estávamos minutos atrás em Assis Chateaubriand e eu vim para Toledo. E toda ação, ela tem uma motivação. John, como assim? Toda ação tem o seu motivo para você ter aquela ação. E eu tô aqui em Toledo simplesmente para organizar meus pensamentos e eu falei assim, o Espírito Santo ele simplesmente tocou no meu coração e falou, cara, aproveita e grava um conteúdo disso. Por que não? Tem muitas pessoas que precisam entender como sair desse loop infinito que é a rota de fuga. A rota de fuga ela é semelhantemente ao medo. E para vocês entenderem melhor, vamos voltar ao que é a rota de fuga. Rota de fuga nada mais é do que um lugar, um refúgio, onde você se esconde para você reorganizar os seus pensamentos. Muitas vezes você não reorganiza, mas é interessante você reorganizar. E então quando você tem algum conflito com algum parente, com alguma pessoa, ou algum conflito interno mesmo, porque você fez uma pergunta e não tem a resposta, a gente tem a tendência instinto, sei lá, que é a gente simplesmente se esconder e tentar ver se aquilo se soluciona muitas vezes sozinho, mas às vezes não vai solucionar sozinho. E qual que é a forma de a gente sair disso? Já vamos chegar lá. Então, quando a gente se sente confrontado e a gente entra num conflito, seja ele interno ou externo, e atinge os dois, né? Porque os conflitos internos, eles não só vêm porque alto se vem, mas é porque tem conflitos externos que estão gerando esses internos, que estão atingindo o seu lado emocional. E é o seguinte, para vocês entenderem melhor, vamos falar um pouco sobre o medo. O que é o medo? Muitas vezes quando nós chegamos na rota de fuga, onde a gente tenta fugir de um problema, porque é mais fácil do que gastar energia com a mente pensando como a gente vai solucionar ele, o medo é a mesma coisa. O medo, existem dois tipos de medo. O medo fisiológico e o medo imaginário. O medo mental, vamos dizer assim. Primeiramente, o medo fisiológico é como se eu estivesse numa floresta. E essa floresta eu me deparo com um urso. E esse urso está com muita fome. E ele olha pra mim, ou muitas vezes ele não pode nem estar, mas simplesmente pelo fato de eu ver um urso, o meu corpo ele vai injetar adrenalina e cortisol para eu sair o mais rápido correndo dali. Por quê? Porque o medo ele está ligado à morte. E o que seria isso? Seria nada mais do que o fim do seu corpo físico. Então ele faz isso justamente para você criar ação, para você sair correndo dali. Esse é o medo fisiológico e ele tem um motivo, te evitar da morte. Tem o medo também imaginário. E o que é o medo imaginário? Nada mais é do que, por exemplo, um medo universal que muitas pessoas têm, é o medo de falar em público. E a pessoa, ela chega no palco, pega o microfone na mão
e ela começa a tremer, mas tremer muito. Isso já aconteceu comigo lá em 2018, quando eu também fui competir oratória nas escolas da JCI, lá em Assis. E o medo, ele vem, e eu fiquei com medo, eu falei, cara, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, será que eu vou conseguir falar, será que eu não vou conseguir? E aquela tremeção, aquela ansiedade, aquela aceleração no coração, e aquela adrenalina e aquele cortisol também sendo injetado. Mas só que quando é medo imaginário, também é injetado isso no seu corpo, mas de uma quantidade muito menor do que se fosse um medo fisiológico. E agora você fala, mas John, beleza, tá. Mas você sabia que o medo imaginário, ele pode ser mais difícil de controlar? Agora você fala, João, mas por quê? Porque se você vê um urso na sua frente, você sai correndo. Mas se você se depara nessa situação onde você está com medo de falar para pessoas e errar, não tem como você sair correndo. Porque a solução daquele problema não é sair correndo, é encarar aquele problema e falar com aquele público, transmitir a mensagem, comunicar o que você foi lá para fazer. Então, assim, entenda que esses são os dois tipos de medo. O que fazer nessa situação, João? Muito simples, gente. Encare o medo pela primeira vez, se for a primeira. Se for a segunda, encare pela segunda. João, mas eu errei. Eu encarei, mas eu errei. Ótimo. Você já validou, você já se aperfeiçoou, você já sabe o que evitar de fazer para você acertar, ter um nível de assertividade muito maior na próxima vez. Então, o que é a rota de fuga? A rota de fuga nada mais é do que o lugar onde você vai se esconder. Então, evite se esconder e vai procurar resolver aquele problema, como o seu medo. Porque muitas vezes a rota de fuga, ela envolve um medo. E o que é medo, John? Muito simples. O medo nada mais é do que a sua motivação negativa, que te trava e que te bloqueia. John, resume pra mim, por gentileza, deixa mais claras as coisas. Vou deixar. Deixa eu só arrumar aqui o brilho. Tá, beleza. O que é o medo, John? De uma maneira mais simples. O medo nada mais é do que aquele motivo que te faz parar. Porque não sei se vocês sabem, mas às vezes é bom recapitular que vocês têm o poder da escolha na mão. Eu tenho o poder da escolha na minha mão. O poder de escolher entre A e B. E esse poder te gera resultados. Mas só vai gerar resultados se você tiver ações. Pega o código. Então é o seguinte. O medo é o seu motivo negativo para você ficar parado. É aquele que fala, não, mas pra quê? Pra que eu vou encarar esse público? Não, eu queria prosperar na vida, mas não quero mais não, é muito difícil. Não, eu desisto. Não, eu fico contente com o que eu tenho. Claro que eu não estou falando de ganância, eu estou falando de ambição. Eu não estou falando de que você precisa ter tudo na vida, você precisa buscar sempre muita coisa e não valorizar. Não, eu falo assim, valorize a fase que você está, mas sempre busque uma próxima fase. Esteja satisfeito na fase que você está, mas busque sempre uma próxima fase, sempre busque o próximo nível, beleza? É isso que eu estou dizendo. Mas assim, se você fala assim, não, eu coloquei um motivo muito maior, o medo, eu coloquei o medo na frente. Se eu coloco o medo na frente, eu fico travado, eu fico bloqueado. Então, não tenha medo, tenha coragem. Coragem nada mais é do que o seu motivo positivo que te movimenta e faz você fazer acontecer, independente do que esteja. Então, para deixar mais claro, eu espero que você esteja anotando no caderninho. Talvez fique um pouco complexo agora de primeiro, mas logo você vai pegar o jeito. Anota então. O medo é o seu motivo negativo. O medo é o seu motivo negativo que te faz parar. É o motivo para você ficar parado. Medo é motivo para você ficar parado. E coragem é o seu motivo para você agir. É só isso. Então você coloca a motivação na frente, você coloca o motivo e depois você coloca a ação. Ou seja, você coloca o poder da escolha. Aí você escolhe o que você quer. Se é continuar parado ou se é ir para frente. John, mas aí o medo ele me paralisou. Ele paralisou porque você não conseguiu enxergar o que está depois do medo. É a mesma coisa que você vê o urso agora e você está indo para um caminho. Você está seguindo em linha reta.
e você vê o urso. E aí você fica com medo, você fala, eu vou voltar para trás. Nunca volte para trás. Nem para pegar impulso. O que você faz? Você contorna o urso. Você passa por banda e continua o seu caminho. Isso é o propósito. Pega o código. Aqui eu vim falar sobre rota de fuga, mas a rota de fuga ela envolve tudo isso na nossa vida. Ela envolve a questão do seu medo, ela envolve se você vai ter coragem ou não para encarar ele, ela envolve o seu poder de escolha e ela envolve também o seu propósito. John, qual que é o meu propósito? Continua a rota. Se tem um problema, contorna. Que nem a água, contorna e segue o seu caminho. Aprenda no percurso, se desenvolva, avance sempre. Nunca desista. Entenda que se você desistir, vai ficar por isso mesmo. Então, não adianta você querer novos resultados se você continua tendo as mesmas ações. Se você continuar com as mesmas ideias, ou melhor, se você continuar com as mesmas ações, as mesmas ideias, terá os mesmos caminhos, os mesmos resultados. Mas você precisa andar com novas pessoas para ter novas ideias, novos caminhos, novas ações, consequentemente novos resultados. Pegou o código? Bem, então a pergunta final que eu tenho para fazer para você é o seguinte: você tem medo? Ou você tem coragem? Você vai continuar fugindo do seu problema ou você vai buscar um porquê para você solucionar ele? Você quer ficar estagnado mesmo, você vai aceitar o medo na sua vida e você vai ficar parado, vai ficar estagnado mesmo. Ou você vai ter coragem e vai passar para o próximo nível, mesmo que isso seja um pouco difícil. Ou muito, mas não é possível. Entenda que se for dentro da sua possibilidade, você vai lá e você faz acontecer. Se for impossível, aí meu filho, é só com Deus. Fica em paz. Tamo junto. Até depois do fim. Eu sou John Videomaker, falando diretamente de Toledo. E é isso. Como inicial eu falei pra vocês aqui que eu vim aqui pra Toledo como se fosse uma rota de fuga. E seria pra eu sair da minha cidade e vir pra cá pra reorganizar meus pensamentos, alguns conflitos emocionais que eu passei aqui dentro. Mas talvez esse vídeo, que é o meu primeiro, um dos primeiros mais completos em conhecimento e transbordo, possa ajudar você. Eu espero que, como pessoa, se Deus me instruiu para eu me resolver com os meus problemas, eu espero que você também se resolva. Não fique em rotas de fuga. Solucione o seu problema e vai fazer acontecer. E depois você vai se impressionar com o seu resultado e consigo mesmo. Vai falar, putz, esse cara é diferente. Esse cara que eu tô olhando no espelho aqui é diferente. É você que eu tô falando. Vai pra cima. Foguete, desistir nunca, para trás nem para pregar o impulso. Eu sou John Videomaker e até o próximo vídeo. Só para deixar um pouco mais claro, a minha rota de fuga foi sair de Assis para vir em Toledo, sentar nessa beira e pensar um pouco, colocar os pensamentos em ordem nesse lago maravilhoso. E é isso, gente. Então, tem pessoas que têm as suas rotas de fuga. Muitas bebem, muitas se prostituem, muitas assistem filmes e séries para fugir daquela sua realidade, muitas escutam uma música, muitas vão correr, muitas vão fazer várias coisas, vai na bebida, que seja, mas mude essa sua rota de fuga, que ela não seja prejudicar o outro, prejudicar a si, mas que ela venha te ajudar a colocar os seus pensamentos em ordem, como por exemplo sentar na beirada de uma praça, num banco de uma praça e reestruturar os seus pensamentos, ou ficar num espaço aberto e reestruturar os seus pensamentos. Não tem uma rota de fuga negativa, tem uma rota de fuga positiva. O seu refúgio você já sabe quem é. Eu não preciso ficar falando pontos aqui, mas entenda que não fique na rota de fuga. Por mais que eu falei pra você que às vezes é bom você sentar e reorganizar os pensamentos. Isso é bom, mas não fuja dos seus problemas, mas arrume meios de solucioná-los.